This call is now being recorded. Então, vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à plenária de número 696, plenária ordinária do CRF de processos éticos. Hoje são dia 6/4/2022, quarta-feira. Estamos iniciando a plenária às 14h11. O local, a plataforma que a gente usa é a Google Meet. É uma plenária ética, então será gravado só o começo e o final, não será gravado os relatos. Não foi me passado nenhuma ausência. Só estou esperando alguns conselheiros que estão em andamento a entrar na plenária. Quero agradecer a presença de todos. Estão presentes nesse momento eu, Camilo, doutora Luzimar, doutor Marcelo, doutora Renata, doutora Niara, doutor Ralph, doutora Eline, doutor Wesley, doutora Silvânia, doutora Tânia. Está faltando apenas o Adriano, que vai começar o relato, e o doutor Tiago, que comunicou que já está entrando. Comunicar as substituições, doutora Renata Macedo, que vem substituindo doutor José Roberto, doutor Ralph Santos, que vem substituindo doutor Adriano Almeida. E agora eu vou dar início à plenária, pela ordem do dia. O item 1.1 da deliberação 27, ainda sem número, /2022, que referenda as deliberações 2735, 2736, 2737, 2747, 2748, 2751, 2752 e 2753 de 2022, aprovação e cancelamento de processos de inscrições profissionais e firmas ad referendo. Então, vou estar colocando em votação o item 1.1. Peço a todos os conselheiros. Pois não, Wesley, pode falar. Doutor Camilo, só uma observação, né, e um pedido. Há um tempo atrás, há mais ou menos 1 ano e meio, né, eu fui um dos que pediu, né, fez uma solicitação para que nas pautas, né, viesse a numeração de todos os farmacêuticos e das firmas também, para que ficasse mais fácil a conferência dos conselheiros. Só que nessa pauta especificamente, né, eu percebi que algumas numerações estão começando não do 1, estão começando do 2, tem uma que está começando do 23. Então, só pedir ali a atenção na hora que for construir o documento para que respeite ali, né, a ordem numérica, né, começando do 1 em diante. Por exemplo, na página 13, na deliberação 2747, se a gente olhar ali o quadro 1 de farmacêuticos, está totalizando lá no final 21 profissionais. Só que, na verdade, a contagem em cima, ela está terminando no 22. Por quê? Porque ela está começando no 2. Então, isso acaba confundindo a análise. E, na verdade, assim, não é só nessa página, não, tá? A partir dela, você vai perceber que tem algumas que acontece o mesmo. Provavelmente, ali na hora de construir no Word, né? Por exemplo, na página 18, tem de novo. Então, deve estar respeitando ali aquela questão, né, da formatação do Word, mas acabou gerando uma confusão aí para frente, tá? E foi em cascata. Beleza, Wesley. Muito bem pontuado, tá? Vou colocar a secretaria executiva aqui, para a gente observar essa questão. Antes de botar em votação a deliberação, eu vou colocar a leitura das atas, né? Que acabou que eu pulei. Então, eu vou colocar em votação primeiro a lei. São 2 atas que nós temos, né? Vocês receberam aí, que ficou em atraso. A leitura da ata. Vou botar por ordem para colocar uma de cada vez. Então, vou colocar em votação a leitura da ata 694, tá bom? E já está recebido, tá, Wesley? O Marcos Castro hoje está sem microfone, mas ele está escrevendo ali, já recebendo a deliberação confeccionada, secretaria, ele vai fazer de acordo, tá bom? Então, vou colocar agora a leitura da 694, vou pedir a todos os conselheiros que são a favor da ata. Cadê o Ralph? Ralph está presente, Ralph? Doutora Niara está presente, doutora Silvânia. Só para a gente colocar em votação. Doutor Marcelo, doutor Ralph. Boa tarde a todos.
Doutora Niara, ok. Então, doutor Ralf, ok. Então, vou colocar a primeira ata, a leitura da ata 694, em votação agora. Vou pedir a todos os conselheiros que estão de acordo, permaneçam como estão, para ser aprovada a ata de 694. Então, a ata de 694 foi autorizada, foi aprovada por unanimidade, e coloco em seguida a ata 695 para votação também. Eu falei. Então, a ata 695 da reunião plenária também aprovado por unanimidade também. E começando, dando início, o item 1.1 da deliberação, vou ler de novo, que o Ralf já pontuou com o Marcos Castro para a gente ter a observação. A deliberação 27 sem números, referendo às deliberação 2735, 2736, 2737, 2747, 2748, 2751, 2752, 2753 de 2022. Aprovação e cancelamento de processo de inscrição profissionais de firmas com ad referendo. Então, eu coloco observação com as pontuações que o Dr. Ralf já colocou. Então, coloco o item 1.1 para votação agora em plenário. Camilo, Oi, desculpa, cara, mas estava passando o olho aqui também na pauta. Na página 15. Na página 15. Vamos lá, vou te acompanhar aqui. No farmacêutico número 33. Eu acho que faltou um espaço aí no nome, é Isaías Barros Ortega. Positivo. Depois dá uma conferida se é tudo junto mesmo, ou se faltou um espaço aí no nome também. Não, com certeza faltou. Mas já está pontuado também. Caso alguém queira fazer alguma pontuação também, a gente colocar. Então, boto em votação agora a deliberação, tá? Peço a todos os farmacêuticos que permaneçam como estão, caso aprove. Então, o item 1.1, deliberação também aprovado, por unanimidade, ressaltando as observações que o doutor Wesley colocou. Então, vamos colocar... Boa tarde, doutor Tiago. Vou colocar agora também o item da pauta 1.2, a deliberação 27 ainda sem número, referendo às deliberações 2756, 2757, 2758, 2759 e 2760 de 2022, que são as aplicações de multas ad referendo. Então, coloco o item 1.2 em votação agora em plenária. O Wagner saiu da sala. O doutor Adriano está pedindo para entrar. Não está conseguindo. Wagner saiu. Vou pedir para fazer contato com ele. Então, colocando o item 1.2 em votação. Deliberação também aprovada por unanimidade. Como é uma plenária ética, tem uma proposta nossa do item 1.3 para a gente colocar, mas nesse momento, porque tem horário e é uma deliberação ainda que tem que ser discutida pelos conselheiros. Então, como vocês receberam, eu sugiro vocês analisarem para que a gente volte na próxima plenária. Eu vou estar tirando de pauta para que não atrase todo o andamento da plenária e os horários agendados, mas a gente venha discutir ela nas próximas plenárias, tá bom? Então, vou estar tirando o item 1.3 de pauta. E agora a gente entra no item 1.4, processos para relator, parecer do relator designado. Vou só aguardar o doutor Adriano, que está tentando conectar, vou pedir aqui para alguém estar em contato com ele. E, enquanto isso, vou dar a palavra para o Ralf, que solicitou. Camilo, assim, me chamou a atenção porque você nomeou uma comissão para uma portaria que nem existe. Quer dizer, a comissão não existe. Porque se a comissão ela vai atender ao que está na deliberação, e você já nomeou sem a deliberação ter sido feita, então eu não vejo sentido na nomeação da comissão. Ô, Ralf, desculpa, explica de novo que não saiu aqui para mim, que eu estava sem som aqui. Você nomeou uma comissão para atender uma deliberação que seria uma portaria, certo?
Certo, positivo. Não faz sentido você nomear se não tem a deliberação aprovada. Sim, Ralf. Então, inclusive, esse é um dos motivos que a gente está tirando de pauta essa questão. Independente disso, sim, Positivo, positivo. Até Entendeu? porque foi passado pelo superintendente também, que está fazendo parte aí, a gente vai rever com ele, e esse é um dos motivos da gente estar tirando de pauta, tá? Sim, mas de qualquer maneira, o que eu estou alertando é não faz sentido, ainda, tudo bem que você tire de pauta, mas a portaria está em vigor. Sim, positivo. Ou a portaria vai ter que ser cancelada, ou ela vai ter que ser vai ser suspensa, revogado, porque senão sim. não faz sentido, entendeu? Positivo, positivo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Adriano, tudo bem? Tudo bom? Probleminha aqui na Então, conexão aqui, eu consegui agora. Tá, você estava com alguns problemas, nós já aprovamos algumas, a ata do dia, né, 694, 695, a ordem do dia, tiramos o item 1.3 de pauta, tá, para a gente ser revista, e a gente vai dar entrada nos processos por causa dos horários, tá? E você é o primeiro a relatar. Você já está podendo relatar o processo? Já sim. Então, vou te dar a palavra, já pode dar início, tá bom? Já tá a farmacêutica já aí? Não, primeiro você vai falar, vai Tô relatar. perguntando, sei. Aham, mas tá aí já não, né? Não entraram, botaram Não, né? depois que eu vou convocar ela, ela vai Não tô ter os 10 conseguindo ver minutos aqui. já. Não, não tá não. Não tá não. Hoje aqui. Porque tá travando muito aqui, não tô conseguindo. Vamos tentar aqui. O processo fiscal é o número 20E de 2021. Ele foi instaurado em desfavor à farmacêutica doutora Nicole Fonseca Carneiro Alves, por ter sido verificado em fiscalização ao estabelecimento Clínica São Carlos que há manipulação de medicamentos antineoplásicos no estabelecimento, que deve ser exercida pelo profissional habilitado específico, com habilitação específica, e que foi constatado que a farmacêutica indiciada atua no setor dedicado à oncologia clínica e não detém a habilitação necessária para manipular antineoplásicos, ensejando possível infração ao artigo 12, inciso 4 do artigo 14, anexo 1 do Código de Ética Farmacêutico, da resolução do Conselho Federal, número 596.2014. Em seu depoimento pessoal, no dia 28 de nove de 2021... Doutora Adriana, desculpa interromper. Pode sim. repetir o artigo, por favor? Falhou para mim. Artigo 12 do inciso 4, o artigo 14 do anexo 1 do Conselho da Comissão de Ética. Em seu depoimento pessoal, no dia 28 de nove de 2021, junto à Comissão de Ética, a farmacêutica declarou que é a farmacêutica plantonista da clínica. Não realiza manipulação de medicamentos oncológicos, manipula apenas medicamentos de suporte. Não esteve com o fiscal do CRF no momento da fiscalização. A clínica possui duas rotinas, ambulatorial e hospitalar. A depoente faz parte da rotina hospitalar. E manipulação de medicamento oncológico é realizado exclusivamente pela farmacêutica doutora Meriene, no qual é habilitada para isto. Em suas razões finais, apresentada tempestivamente em 5 de outubro de 2021, conforme anexo, a farmacêutica reitera que atua como farmacêutica hospitalar, não manipula antineoplásicos, mas manipula medicamento de suporte. Apresenta a declaração das suas atribuições e anexa documentos comprobatórios do seu vínculo com o estabelecimento de ambas farmacêuticas. Conclusão. Em face aos esclarecimentos de documentos prestados pela farmacêutica, concluo que não houve infração dos incisos 3 do artigo 12 e 4 do artigo 14 do anexo 1 do Código de Ética Farmacêutica. Resolução CFF 596/2014, respectivamente equivalentes ao inciso 2 do artigo 15 e 4 do artigo 18 da Resolução do Federal 711/2021. Conforme todos os anexos comprobatórios no processo, eu fico de acordo conforme o relatório apresentado pela Comissão de Ética, solicito arquivamento do processo ético. Adriana, só para eu entender, ela foi colocada para a ética, né? Mas ela não manipula medicamentos antineoplásicos, seria isso? Positivo. Existe a farmacêutica, ela anexou todo o documento que existe junto com ela a farmacêutica, tá?
a Meriene, que é responsável pela parte oncológica. Ela fica com a parte hospitalar E e a tem a Meriene com a parte... habilitação também, não é isso? Justamente. No qual, Ok. assim, ela até anexou agora a habilitação dela, mas de acordo com os documentos que ela anexou aqui, tá? Tudo anexado, ela já existia a farmacêutica Meriene, tá? E já fazia parte de manipulação oncológica, todo de antineoplásico, e ela fica na parte ambulatorial. Ela anexou todos os documentos, todos como é que fala que é? Os relatórios todos, tá? Confirmando que a Meriene que faz a parte É responsável, né? Pela manipulação, né? Isso, tá? Beleza. O Ralf levantou a mão aí, vou dar a palavra para o Ralf. Eu não sei se eu estou equivocado, mas o Adriano tem que esperar a pessoa ser chamada para ele, então, fechar o voto dele. Porque, senão, ele acaba induzindo todo mundo a pensar de uma maneira Sim. quando não oitiva, mas quando dá a entrevista da menina. Ele não pode dar o voto dele antes da testemunha falar. Entendeu? É o rito. Ok, Ralf, ok. Bem entendido aí, bem claro. Alguém tem mais alguma dúvida para tirar com o Adriano? Ou podemos chamar a farmacêutica? Castro, tá aí? Está presente? Então me responde ali no chat ali. Tem que pedir. Ô, Wagner. Wagner está presente? Ô, Castro, só segura um pouquinho, porque a gente tem que entrar em contato com o Wagner, para ele parar a gravação, né? Ele saiu da sala, não sei se houve alguma coisa. Vou pedir para entrar em contato aqui com ele aqui no conselho, tá bom?